Olá, meus amores, como vocês estão? Vamos para mais uma leitura conjunta aqui nessa jornada da heroína. Feliz em estar de volta, feliz que você está aqui comigo novamente. Seja muito bem-vindo de volta. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo também a essa jornada. Meu nome é Joyce Foristo, terapeuta energética espiritual e analista junguiana. E o meu objetivo aqui é compartilhar esses momentos de leitura que eu tenho com vocês e para que vocês tenham a possibilidade de ter uma facilidade maior, de poder ter acesso a conhecimentos, porque a gente sabe que o dia a dia é corrido, que o dia a dia tem muitas coisas, mas às vezes nossa alma anseia por algo diferente, e quando a gente se propõe a conhecer novas coisas, o conhecimento ele tem esse poder de trazer novas visões para que a gente possa muitas vezes fazer algo diferente daquilo que a gente está vivendo na nossa vida e que não está fazendo mais sentido e gerando dores e gerando insatisfações. Então, compartilhar esses momentos de leitura com vocês, para mim, tem sido muito gratificante, então, muito bom estar aqui. E aí, eu peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, que esse projeto é novo, esse canal é novo, e aí a gente possa ter essa troca, né? Essa energia de troca e desfrute dessa jornada. Espero que esses vídeos possam facilitar para você aí colocar no seu dia a dia esse novo conhecimento de uma forma onde você consiga também continuar fazendo aquilo que você faz, né? E aí o objetivo maior é tirar aquela desculpa, eu não tenho tempo para parar e pegar um livro e ler, né? Ou às vezes eu tenho até certos desafios com a leitura, então trazendo aqui eu lendo em áudio, que eu possa facilitar esse momento para você e que você possa eliminar da sua lista essa barreira, esse bloqueio para acessar novos conhecimentos, certo? E eu desejo que você tenha, que em algum momento da sua vida você, se for importante para você, você tem esses momentos de pausa para ler um bom livro, para viajar dentro do conhecimento, ou tenha momentos de pausa para você fazer outras coisas que te gere prazer. E se ainda você não tem na sua rotina, eu desejo que você possa identificar o que faz com que você não consiga ter esses momentos e que você possa desfrutar desses momentos, certo? Então vamos lá. No vídeo anterior, a gente leu o capítulo 6 e o passo 6 da jornada da heroína, e nesse vídeo a gente vai para o passo 7 na jornada da heroína, que é o capítulo 7 do livro A Jornada da Heroína, certo? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos para mais essa parte, para mais essa fase dessa jornada incrível. Só conferir se está gravando, tudo certo, então vamos lá. Anseio urgente de reconexão com o feminino. A bebê diminuta. Eu sonho que tenho uma bebê. Ela é muito pequena, quase uma minhoquinha esbranquiçada. Bill e eu estamos andando pela Main Street e de repente me lembro da bebê. Nos apressamos para chegar em casa e a encontramos do lado de fora num carrinho, no degrau da entrada. Eu atiro do carrinho e ela está faminta. Quando eu estou prestes a oferecer o peito, percebo que preciso trocar a fralda dela primeiro. Digo a Bill: você tem de desenvolver um relacionamento com ela. Fale com ela. Eu a troco, mas ela parece tão triste, tão pequena, que mal consegue chorar. Apenas faz um barulhinho. Ela não é difícil, só é triste. Estou preocupada com a sobrevivência dela, porque nem lembrava que a tinha. O leite escorre pelo meu peito esquerdo enquanto ela chora. Quando reflito sobre esse sonho, a imagem da bebê minhoca me lembra a imagem de Darth Vader sem máscara no filme O Retorno de Jedi, de George Lucas. Luke Skywalker remove a máscara do pai e fica chocado e triste ao ver a cabeça mal formada do rei guerreiro. Servindo ao Estado, ele não desenvolveu sua humanidade. Entretanto,
Quando tiro a máscara de meu pai, vejo um menino triste querendo ser abraçado, acariciado e ouvir que é amado como ele é. Ao desmascarar o pai dentro de mim mesma, esse aspecto heróico, vejo minha profunda natureza feminina que anseia por ser reconhecida, que é carente de diálogo, quer ser purificada, trocada e alimentada, mas essa conexão é tão frágil que às vezes eu a esqueço. Sem dúvida, tenho leite suficiente para nutrir essa mulher recém-nascida. Só tenho que me lembrar de fazê-lo. Quando a mulher já realizou a descida e rompeu sua identidade como filha espiritual do patriarcado, surge um desejo urgente de se reconectar com o feminino, seja com a deusa, a mãe ou sua garotinha interior. Ela sente o desejo de desenvolver aquelas partes de si mesma que foram para o subterrâneo na busca heróica. Seu corpo, suas emoções, seu espírito, sua sabedoria criativa. Pode ser que a relação da mulher com as partes não desenvolvidas de seu pai lhe forneça uma pista de sua verdadeira natureza feminina. Se a mulher passou muitos anos afinando seu intelecto e seu domínio no mundo material, ignorando as sutilezas de seu conhecimento corporal, ela pode agora ser lembrada de que o corpo e o espírito são um só. Se ignorou suas emoções enquanto servia às necessidades de sua família ou da comunidade, ela pode agora começar lentamente a recuperar o que sente como mulher. Os mistérios do reino feminino surgirão em seus sonhos, em eventos sincrônicos, em sua poesia, sua arte e sua dança. Ruptura corpo-espírito. Historicamente, a conexão entre corpo e alma foi destruída com a deposição da deusa-mãe. Só agora, com a ameaça de destruição da Mãe Terra, essa conexão está sendo recuperada. Quando a humanidade esqueceu a santidade da terra e começou a adorar seus deuses nas igrejas e catedrais, e não nos bosques e nas montanhas, perdeu a relação sagrada e o voz com a natureza. Esquecemos que éramos seus filhos, interconectados com todas as espécies. Perdemos a noção de sacralidade encarnada em todos os seres vivos: árvores, rochas, oceanos, quadrúpedes, pássaros, crianças, homens e mulheres. A partir desse descaso pela santidade da natureza veio a negação da santidade do corpo. Nem sempre foi assim. Quando o corpo da mulher era o equivalente ao corpo da deusa, a mulher era o receptáculo para o milagre da vida. Em tempos ancestrais, quando a metáfora e o arquétipo, e não o conhecimento científico, descreviam como as coisas funcionavam, havia um sentimento de admiração pelas mulheres. Essa admiração tinha a ver com as mudanças pelas quais seu corpo passava. Uma menina se tornava mulher quando menstruava. O sangue sempre teve uma qualidade espiritual. Ela sangrava todos os meses até engravidar, e então parava de sangrar por 9 meses e se tornava o receptáculo para uma nova vida. Acreditava-se que ela retinha o sangue no corpo para gerar um bebê. Depois de ter o bebê, ela voltava a sangrar, mês após mês, até a menopausa, quando novamente parava de sangrar. Isso também era considerado admirável, porque se acreditava que na menopausa a mulher retinha o sangue no corpo, dessa vez não para gerar um bebê, mas para produzir sua sabedoria. As mulheres estão agora recuperando essa maneira tão diferente de ver a própria experiência, enquanto trazem de volta ao mundo um sentido de sacralidade da matéria. Durante a Idade Média, e em especial a partir da Revolução Industrial e da deificação da máquina, o corpo físico, tanto das mulheres quanto dos homens, assim como a Mãe Terra, sofreu e ainda sofre abuso sexual e físico. O corpo foi levado para além dos limites de força e resistência e obrigado a se moldar às expectativas culturais de tamanho, formato e beleza em nome dos interesses da ganância humana.
O eviltamento do corpo feminino vem sendo expresso em tabus culturais e religiosos em torno da menstruação, do parto e da menopausa, mas também se reflete nas estatísticas que documentam casos de estupro, incesto e pornografia. A sacralidade do corpo feminino, o reconhecimento da sacralidade envolvida, foi perdida quando as pessoas começaram a adorar os deuses paternos. A referência e a fertilidade outrora concedidas à mulher menstruada foram legadas para o subterrâneo juntamente com a deusa. Na ausência da deusa, algumas mulheres esqueceram a profunda sabedoria do corpo feminino e os mistérios da sexualidade feminina. As mulheres sabem com o corpo. Jean Shinoda Bolen diz que, quando sabemos algo em nosso corpo, assim como em nossa mente e no coração, então sabemos algo profundamente sobre nós mesmas. E é essa dimensão que está fora de equilíbrio em nossa civilização cristã e em nossa psicologia de influência cristã. É uma psicologia paterna e uma teologia paterna, em que mente, mente, interpretações e palavra constituem a experiência transformadora, mas isso não é válido para as mulheres. Sexualidade feminina. A perda de poder associada à sexualidade da mulher é uma realidade entre as culturas desde que o homem descobriu que tinha um papel na procriação. Para proteger a descendência patrilinear, há séculos os homens tentam controlar a sexualidade das mulheres. Embora precise da mulher, o homem tenta manter o poder dela sob controle, legislando contra o uso livre de seu sexo para que ela não comprometa a frágil, mas resistente estrutura social de nossa sociedade patriarcal. Para proteger sua descendência patrilinear, seu filho deve ser o filho do pai e não o filho da mãe. Mesmo nas sociedades celtas, em que a descendência era matrilinear, o poder sexual da mulher era considerado perigoso, insalubre e assustador. Jean Markel conta que quando a grande mãe celta Rhiannon foi empurrada para o subterrâneo, ela tomou a forma de javali ou de porca branca. A seguir, na história galesa contada por Merkel, fica claro que a deusa porca Wen era temida, perseguida e aviltada por Arthur e seus homens. O poder de sua fertilidade despertava neles grande terror. Houve a profecia de que a Grã-Bretanha sofria na mão dos filhos de Wen, a velha branca. Assim, não sei, gente, se é assim que pronuncia, tá bom? O, o nome da velha branca, tá? Mas é Henwen. Vamos continuar. Assim, quando foi descoberto que ela estava grávida, Arthur reuniu o exército britânico e partiu para destruí-la. Ela deu à luz e, ao ser perseguida por seus agressores, atirou-se ao mar. Suas crias saltaram atrás dela. Em campo de trigo, em Gilwente, ela deu à luz um grão de trigo e uma bile. Em em Pembroke, ela gerou um grão de cevada e um grão de trigo. Em Real, um nome super complicado que eu não consigo pronunciar, em Arvon, ela deu à luz um bebê lobo e uma bebê águia. Em Lanver, ela deu à luz um gato, que o pastor de porcos jogou no alto das rochas do mar. Trigo, cevada, abelhas e gatos. Todos eram antigos símbolos da deusa. O patriarcado pode persegui-la, mas sua descendência continuará a florescer. Em muitas culturas antigas, a deusa porca encarnava a fertilidade e a abundância. Na Mesopotâmia, o porco era um símbolo da deusa. Na Europa antiga, ganhou significado através do culto de Deméter e Perséfone, pois os ritos de Eleusis
evoluíram através de cerimônias de vegetação que usam a porca sagrada. Após a conclusão das festividades, as mulheres saíam com os homens e faziam amor nos sulcos produzidos na terra para garantir o sucesso das colheitas. Esse ritual estabelece uma conexão direta entre a sexualidade humana e a fertilidade agrícola. É provável que, nesse contexto, a sexualidade feminina recebesse a honra e a reverência que merecia por sua capacidade de trazer vida à terra. Espírito e corpo eram um só. A maioria das mulheres perdeu essa noção de poder ligada à sua sexualidade. O homem, por outro lado, rebaixou a mulher, chamando-a de tentação, sedutora malvada e devoradora. O poder original da energia sexual e procriadora bruta da deusa era visto como uma enorme ameaça à autoridade masculina. Além disso, também é percebido como contraproducente para a nossa ética cultural de trabalho. O perigo das relações sexuais livres, como simbolizado pela deusa, a Nossa Senhora da Noite, reside na possibilidade de que elas proporcionem a satisfação total dos desejos instintivos de homens e mulheres, seguidos ou pelo sono ou por um estado de inércia, próximo ao nirvana, no qual toda vontade de viver desaparece. Dito de outra forma, haveria um regresso geral ad adulterum, um retorno ao verdadeiro paraíso, na proteção real ou imaginária de um ventre materno sempre úmido e nutritivo. Antigas imagens de deusas que glorificavam os órgãos genitais femininos foram desfiguradas ao longo dos séculos por parte de tribos conquistadoras e de sacerdotes cristãos. A Sheela na Gig, um símbolo celta do aspecto materno e devorador da deusa, era esculpida na pedra de templos e castelos por toda a Irlanda e a Grã-Bretanha. Ela apresentava enormes órgãos genitais separados, com ambas as mãos e pernas dobradas, oferecendo uma fantasia de liberdade sexual ilimitada e, ao mesmo tempo, um divertido lembrete de nossas origens. Ela expressava a visão íntima e impressionante do mistério do nascimento e simbolizava um momento em que a placenta ensanguentada é cortada e uma nova vida é liberada. Na maioria das efígies deste tipo que ainda restam, os genitais foram raspados da pedra, de modo que a imagem original é irreconhecível. Com tanta destruição ativa dos símbolos da fertilidade feminina, não é admirar que hoje algumas mulheres sintam vergonha de seus órgãos genitais e desenvolvam desconfortos sexuais, como condiloma, displasia e herpes. Elas escondem esse segredo de familiares e amigos por medo de serem consideradas sujas. Comparam a flor de sua sexualidade com outras e julgam que seus lábios e sua vagina deixam a desejar. Nada está certo no corpo delas. As adolescentes criticam o tamanho dos próprios quadris e seios em vez de celebrar sua capacidade de dar à luz e amamentar. Elas fazem comentários depreciativos sobre a menstruação, porque nunca lhes foi dito que o período em que estão na lua, como os nativos americanos se referem à menstruação, é um tempo de purificação, de sonhos, insights e intuição, um momento de enorme poder a ser recuperado e respeitado. Mensagens familiares sobre o corpo feminino. Conte-me sobre como é ser mulher, diz uma mulher de 35 anos. Vivo dentro de um corpo que pesa mais de 90 quilos e não me identifico como feminina de forma alguma. Sei como é ser mãe. Gosto de acolher crianças e meus clientes, mas não me identifico como uma mulher sexual. Meus pais sempre me advertiram para que não voltasse para casa grávida. Por isso, acho que eu pensava que se eu fizesse sexo, engravidaria e não teria mais autorização de voltar para casa. Assim, aos 13 anos, comecei a engordar para me proteger.
Lembro-me de estar num baile da escola no oitavo ano e o garoto mais popular vir até mim e me convidar para dançar. Eu tinha tanto medo de ser tocada por ele que lhe respondi que ele era muito baixinho. Logo depois disso, comecei a comer demais. Muitas mulheres têm tanta dificuldade de viver dentro de um corpo feminino que o maltratam com comida em excesso ou prejudicial, álcool, drogas, excesso de trabalho ou exercícios excessivos para exorcizar o desconforto de ser mulher. Se uma filha identificou-se com o papel masculino para agradar o pai, ela enfatiza o desenvolvimento de sua mente e de seu intelecto e rejeita seu corpo feminino. Ela não consegue mais ouvir seus desejos e necessidades. O corpo é inteligente, sabe quando tem fome e sede, quando precisa descansar ou se exercitar, quando quer sexo ou não, e quando está fora de equilíbrio. Entretanto, muitas de nós fomos treinadas para ignorar e anular as mensagens enviadas pelo nosso corpo. O corpo das mulheres é de domínio público, como se evidencia claramente no momento atual, dado todo o furor sobre a questão do aborto. Todos têm uma opinião sobre o que uma mulher deve fazer ou não com o próprio corpo. Quando se trata do mercado de trabalho, muitas figuras paternas imploram às filhas que emagreçam e mantenham as aparências para conseguir um bom emprego como assistentes. Essas mesmas filhas poderiam ter a intenção de alcançar cargos de gerência, nos quais conquistariam poder e status. Porém, é dito a elas que se adaptem fisicamente ao que é apropriado para uma mulher num papel de apoio. Durante anos, as mulheres escutaram que não podem fazer um trabalho tão bom quanto os homens nos negócios porque menstruam e dão à luz. Não é segredo que, apesar dos avanços nos últimos 20 anos, elas ainda são penalizadas por tirar licença para ter filhos e cuidar deles, sendo por isso ignoradas para promoções e aumentos salariais. Se a mãe da mulher não se relacionava com seu próprio corpo feminino ou fazia comentários depreciativos sobre sua sexualidade e a de outras mulheres, ela provavelmente não era capaz de valorizar o corpo feminino de sua bebê. Algumas mulheres contam às filhas histórias de terror sobre a primeira penetração ou sobre as dores do parto, e é por isso que tantas meninas temem a sexualidade, detestam o próprio corpo e lentamente se desligam dos próprios instintos. Se a ênfase em uma família estava no desempenho perfeito, sem qualquer reconhecimento genuíno do devir ou do ser da criança, ela muito cedo aprendeu que as respostas instintivas não eram aceitáveis. Desse modo, sua raiva, seu medo e até mesmo sua alegria foram canalizadas para a musculatura de seu corpo, cronicamente trancados e inacessíveis à vida cotidiana. Quando o sentimento autêntico é desligado dos instintos, o conflito genuíno ou permanece no inconsciente ou ali se somatiza. As causas mais óbvias da separação de uma mulher das sensações de seu corpo são o incesto, o estupro ou os maltratos físicos. Quando uma menina é abusada sexualmente por um homem com autoridade, um pai, irmão, tio, avô, amigo da família, professor, médico, treinador ou chefe, ela entorpece. Seu corpo ela entorpece seu corpo para esquecer a dor humilhante associada ao trauma sexual. No entanto, essa dor não desaparece com a sua causa imediata. A experiência é armazenada em seu corpo no local da ferida, como em seus lábios, seios, lábios genitais, vagina ou colo do útero, causando tensão, dor física, sensações confusas de prazer, dormência ou doença. Descobri que muitas das minhas clientes que sofreram abuso sexual em idade precoce se tornaram trabalhadoras corporais incrivelmente sensíveis ou estão totalmente fora de contato com as próprias limitações físicas.
Desse modo, ou elas transformaram a ferida em uma experiência de profundo entendimento de como a dor e a confusão estão presas no corpo e podem ser liberadas, ou blindam seu próprio corpo ferido, anestesiando a si mesmas em relação aos seus instintos e sua intuição. Elas não confiam mais naquela sensação do fundo do estômago, porque ouvir o próprio corpo desencadeia lembranças e sentimentos indesejados. Quando retorna da descida, a mulher recupera o próprio corpo, e nesse ato de retomada, não apenas retoma sua forma física pessoal, mas incorpora a sacralidade do feminino para todas nós. Ela começa a tornar conscientes suas necessidades através da alimentação, do exercício, do banho, do descanso, da cura, do sexo, do nascimento e da morte conscientes. Ela nos recorda da santidade do feminino. Para muitas mulheres, inclusive eu mesma, os momentos mais sagrados foram físicos: ser abraçada, fazer amor, amamentar uma criança. Nada me aproximou mais do êxtase do sagrado do que dar à luz. A dimensão sagrada é encarnada e a alma de um ser humano, assim como a alma de uma cultura, não pode evoluir se o corpo não for recuperado e honrado. Quando penso nas mulheres que trazem os aspectos sagrados do corpo feminino em seu trabalho e em sua vida, recordo Arizika Hazaki, uma parteira de Oakland, Califórnia, que criou a dança da vulva para honrar a sexualidade feminina. Como parteira, conta ela, passo um bom tempo concentrada nos órgãos genitais das mulheres, olhando para a vulva, olhando para ver os lábios da vagina se abrindo e a cabeça da criança emergindo. Posso contar nos dedos de uma mão o número de mulheres que se deitaram na mesa de exames totalmente presentes no próprio corpo. Há mulheres que cobrem a vulva, fazendo a observação obrigatória sobre como cheira mal. Eu sei que todos esses sentimentos de vergonha e sujeira nem sempre estiveram presentes para nós. A vulva feminina já foi um emblema de beleza, santidade e transcendência. Todos os seres humanos vêm ao mundo através da porta de entrada do nosso corpo. Sou uma guerreira pelo corpo. Trabalho com as mulheres pobres, mulheres que não estão reivindicando espiritualidade ou sequer pedindo para que seus partos sejam espiritualizados. Uma das coisas que eu faço é lembrá-las de que sempre podem dizer não. Se você não quer fazer sexo, você tem o direito de dizer não. Encorajo as mulheres a dizer sim e não em seus relacionamentos. Digo a elas que sua sexualidade existirá ao longo da vida e que precisam pensar em cuidar mais do próprio corpo. A sexualidade é importante para mim, porque constitui minha porta de entrada no reino espiritual. De modo que trabalhar com a dança da vulva e com o corpo é meu serviço à deusa. E aí, antes de eu continuar, vou compartilhar com vocês que esse capítulo, né, essa parte desse capítulo faz parte da minha história, né, também. Então, realmente eu sei o que é sofrer um abuso na infância e se desligar do corpo. Eu só fui compreender isso e perceber isso agora, adulta, há uns 4 ou 5 anos atrás, quando eu entrei em contato com essa lembrança, né? Porque eu me desliguei totalmente do meu corpo e também da minha memória, que foi uma forma que o meu sistema encontrou de proteger, porque naquele momento eu não tinha estrutura emocional e mental para lidar com aquilo, né? Então, eu acessei isso através de um tratamento, né, energético, espiritual, e muitas das coisas, quando eu acessei esse acontecimento, que eu nem imaginava conscientemente que tinha acontecido, muitas das coisas da minha vida se foram se explicando, se esclarecendo, né? Então, eu realmente tinha uma desconexão do meu corpo, dos meus limites físicos, e, e eu gostava muito de dançar, né? Mas eu não dançava.
E por quê? Porque era o meu sistema me protegendo, porque a partir do momento que você começa a mexer o seu corpo, é uma cura muito profunda, né? Porque o nosso corpo também é um receptor e a nossa pele é um órgão, e nesse órgão há neurônios, e então há muitos bloqueios, e quando a gente começa a se movimentar, seja de qualquer forma, isso começa a desbloquear, né? Começa a te libertar e é curativo realmente, porque a gente guarda a memória no nosso corpo, né? Então, esse processo já foi bem libertador eu ter consciência disso para eu me compreender em vários comportamentos que eu tinha. E depois o meu parto também foi um grande despertar do meu feminino, uma grande cura e uma grande reconexão com o meu corpo, com a sacralidade do meu corpo, com a admiração do meu corpo, da forma como ele era, porque assim como ela relata aqui, eu também tinha muitas críticas sobre o meu corpo, sobre o meu seio, sobre a minha menstruação, porque a gente aprende assim, então é a única coisa que a gente conhece. E aí, quando eu passei pelo parto natural, pelo parto normal, eu acessei uma sacralidade tão bonita do corpo, eu acessei uma divindade do corpo, porque o que eu senti, a intensidade de tudo que eu senti, né, para além da dor, me trouxe de volta essa beleza do feminino, essa beleza do corpo, essa beleza de ser um portal para a vida, né? E vida e morte, né? Porque no caso a minha filha nasceu e logo depois ela faleceu. Então, assim, me trouxe muitas reflexões sobre a gente ser um portal, mas também ao mesmo tempo lidar com a morte. Então, nascimento e morte para mim foram no mesmo momento ali que aconteceram, né? E aí isso relacionado também com os ciclos da vida, com a fluidez da vida, com a ciclicidade da vida, que também traz muito essa questão de nós mulheres com a nossa menstruação, porque todo mês tem uma ciclicidade que acontece, o nosso corpo muda de acordo com o período em que a gente está. Então, existem vários renascimentos e mortes, né? E isso faz parte de quem nós somos. Então, toda essa minha experiência me reconectou profundamente com esse sagrado, né? E tudo aquilo que eu criticava no meu corpo, que eu queria modificar, que eu queria diferente, ali eu acabei admirando tudo aquilo de um lugar muito profundo, muito divino. Então, toda e qualquer mudança daqui para frente que eu queira fazer no meu corpo, é porque é uma vontade que vem para mim, mas não porque eu acredito que existe algum defeito, né? E aí essas experiências me auxiliou muito nesse resgate, do qual ela fala aqui, e na junção, né, corpo e espírito. Então, compartilhando a minha experiência e trazendo mais uma história de algumas que ela traz aqui, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Este é o meu corpo. Produzimos símbolos de forma inconsciente e espontânea, na forma de sonhos. Muitas mulheres e homens hoje sonham com a deusa. Ela é uma projeção do princípio feminino, que precisa ser restaurado em nossa cultura. Ela assume diversas formas, muitas vezes incorporada nos ricos símbolos da herança cultural da pessoa. Caterine, uma mulher de 40 e poucos anos, criada em uma rígida família católica irlandesa, ela teve recentemente uma série de sonhos com um cálice, o qual, na missa católica, é utilizado na transformação do vinho em sangue de Cristo. Nas culturas pré-cristãs, o cálice ou o vaso era um símbolo do aspecto feminino do sagrado. No primeiro sonho, Caterine se viu em uma pintura com a seguinte inscrição embaixo: Esta é ela que bebe o cálice do sangue sagrado. Um mês depois, teve um sonho no qual bebia do cálice e 12 gotas de sangue lhe deslizavam garganta abaixo. Ela ouviu as seguintes palavras: Você é nutrida pelo sangue da grande mãe. O sangue é uma imagem vivificante, escreveu ela em um diário. Uma imagem de renovação e regeneração. São imagens poderosas do feminino. A do vaso, a do útero, a da limpeza e purificação do sangue menstrual. Beber o sangue da deusa é a minha iniciação sagrada nos mistérios do feminino. 2 meses depois,
Caterine teve um sonho, no qual viu o próprio corpo como cálice e ouviu as palavras: Esta é minha amada filha, com a qual estou muito satisfeita. Ela acordou cheia de entusiasmo. Eu estava vibrando de energia, escreveu. Eu não conseguia permanecer na cama. Sentia que meu corpo ia explodir, de tão repleta que estava. Era madrugada, mas mesmo assim peguei todo o meu material de arte e criei. Primeiro um cálice rudimentar em barro. A temperatura do barro fresco me acalmou um pouco, mas não o suficiente. Eu precisava de cor para representar o que sentia. Peguei todas as canetas coloridas e desenhei um cálice vivo, com energia e vibrante de cor. As palavras "Este é o meu corpo, este é o meu sangue" se repetiam na minha mente. Percebi naquele momento que eu encarnava o espírito, meu corpo e meu sangue. Eu era a deusa encarnada, não de forma arrogante, mas simplesmente como a encarnação do espírito. Deus ou deusa não está separado de mim, fora de mim. Eu a encarno, eu a sinto com todo o seu poder. Uma tampa no meu coração. Uma pessoa não realiza a descida facilmente. Essa ação levanta poeira. Para evitar a sensação de tristeza e desamparo, preenchemos a vida, tanto quanto possível, com ocupações importantes. Para não nos sentirmos sobrecarregadas de emoções perigosas que para não nos sentirmos sobrecarregadas de emoções perigosas que espreitam nas profundezas. A mulher que tem a coragem de descer aos reinos abaixo da superfície de sua consciência comum encontrará lá sentimentos que escolheu não experimentar antes. À medida que for retirando a máscara que ostenta tão bem posicionada diante do coletivo de figuras paternas, sendo simpática, educada, complacente, agradável. Ah, eu não me importo, pode ser o que você quiser. Ela pode encontrar punhais de ira pelo tempo que sacrificou, de confusão, com traições deixadas por resolver, de tristeza por ter se abandonado por tanto tempo, além de desamparo em relação ao próximo passo. Uma mulher atraente de 50 e poucos anos que criou uma mulher atraente de 50 e poucos anos que criou 10 filhos sorri e diz: Eu tenho sido muito feliz todos esses anos. Só me arrependo das conversas que nunca tive com meus filhos, com meu marido e comigo mesma. Coloquei uma tampa no meu coração, porque havia muito o que fazer, muitas decepções. Eu me sentia segura onde estava e não queria balançar o barco. Muito o que fazer. Quantas mulheres abriram mão de si mesmas porque havia muito o que fazer e nenhum tempo para ouvir? As mulheres que se definem com base na relação que mantêm com pais, cônjuges, irmãos, filhos ou colegas de trabalho têm pouca energia restante para considerar seus verdadeiros sentimentos. Além do mais, foi dito a elas que pensar em si mesmas é egoísmo, ou seu senso exagerado de autoimportância as impede de ser sua participação na codependência com os outros. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Durante séculos, foi dito às mulheres que não fossem histéricas. Se elas tivessem convicções fortes a respeito de alguma coisa, não eram elogiadas por seu compromisso e sua paixão. Em vez disso, ouviam que estavam sendo irracionais. Se expressassem uma reclamação com raiva, diziam que estavam descontroladas. Pais e mães que se sentem desconfortáveis com a expressão dos sentimentos dizem às suas filhas: Não fiquem assim, não fique assim, ou zombam. Lá vem o drama. Chega dessa choradeira. Nessas famílias, a alegria também é expressa com moderação. Demonstrar muita felicidade é considerado bobo. Quando se dizem repetidamente a uma criança que ela é demais, ela aprende que seus sentimentos não são seguros. Ela rapidamente percebe que tristeza, decepção, raiva ou mesmo entusiasmo
não são aceitáveis para os pais e professores. Se é assim, então por que sentir qualquer coisa? Sentimentos que não são reconhecidos não vão embora. Eles migram para o subsolo e nos prendem ao passado. Nós nos desconectamos dos nossos sentimentos porque não queremos experimentar a tristeza de não sermos abraçados e afagados como o bebê minhoca do meu sonho. Não queremos ouvir a fúria de seu grito, a exigência não proferida por essa nossa garotinha dentro de nós dizendo: Como você foi capaz de me abandonar? James Hillman chama isso de o incestuoso retorno para a mãe. Essa reunião incestuosa com a mãe envolve permitir-se unir as paixões mais sombrias e sangrentas aos anseios reais de ser abraçado, carregado e acariciado. A fúria e a ira sem inibições. Significa ir aonde o coração realmente está, onde realmente sentimos, mesmo que seja nos punhos, nas entranhas e nos genitais, em vez de onde o coração deveria estar e como deveríamos nos sentir. Podemos sentir a dor dessa tristeza particular com todo o nosso corpo, lamentando a separação do feminino. Um dos maiores desafios da jornada da heroína é experimentar a profunda tristeza que a mulher sente por sua separação do feminino. Permitir-se nomear e lamentar essa perda de modo que lhe parecer apropriado e depois liberá-la e seguir em frente. Quando se encontra num estado de tristeza e desespero, ela precisa de apoio do feminino positivo, que é uma figura materna ou de irmã, homem ou mulher, para mantê-la em segurança enquanto ela a expressa. A intensidade da tristeza varia de acordo com o grau em que uma mulher se sente invisível e desconhecida para si mesma, e com quanto ela tem que fazer para recuperar seus tesouros perdidos. Ela pode se sentir triste pela simples razão de ter muito e não ter o suficiente, ter uma abundância de coisas ou elogios vazios, mas não amor próprio, autorrespeito ou conexão com o seu âmago. É importante não apenas concentrar a culpa nos outros por essa tristeza, mas examinar profundamente suas causas e assumir a responsabilidade pela autocura. Angela, de 20 e poucos anos, é uma sobrevivente de incesto que relatou à mãe sua profunda decepção e raiva pela incapacidade da mãe de protegê-la de seu padrasto. Repetidas vezes, sua mãe lhe disse que não sabia o que estava acontecendo, recusando-se a assumir a culpa. Ela não quis ouvir os sentimentos de desamparo e tristeza da filha. 10 anos de amargura se passaram entre as duas mulheres, até que um dia a mãe foi até a filha e lhe disse: Eu estava errada. Eu me sinto muito mal por não tê-la protegido. Não queria ver o que estava acontecendo porque não sabia o que fazer. Você tem que saber que fiz o melhor que pude na época, mas não foi o suficiente. Eu falhei com você. Assim, pela primeira vez, a filha se sentiu ouvida em seu relacionamento com a mãe. Isso não erradicou a dor e a humilhação do incesto, mas, ao expressar seus sentimentos e ao ser ouvida, ela começou a curar a ferida. E a partir da tristeza, desenvolveu compaixão pela mãe. A tristeza está no âmago do ser. Despoje o coração de todos os outros sentimentos e, inevitavelmente, você encontrará a tristeza como uma semente germinada para dar luz sua folha verde. Mas não é preciso agarrar-se à tristeza. Liberar a tristeza é uma disciplina. É como a respiração consciente. Inspire, você a sente. Expire, você a libera. Inspire, uma lágrima escorre por sua face. Expire, você sentirá gratidão por seu calor. Inspire e sorria. Seja gentil consigo mesma. Avance pouco a pouco. A avó aranha. Quando uma mulher volta do mundo inferior, arrastando seu saco de ossos atrás de si, ela anseia por ser confortada, abraçada e acolhida. Há um desejo de se aninhar no colo de uma figura materna,
de ficar abraçada ao seu peito, de ser reconfortada e ouvir que vai ficar tudo bem. O povo indígena, Telwa Pueblo, fala sobre a jornada ascendente partindo da região mais profunda e escura do subterrâneo, com uma toupeira como escavadora. Quando as pessoas emergem, estão cegas pela luz e querem retornar. Então, uma voz feminina fala baixinho, dizendo que tenham paciência e descubram os olhos, só que bem lentamente. Quando por fim abrem os olhos, vem a velha mulher-aranha, a avó da terra e de toda a vida. Ela adverte sobre as tentações de lutar e de ter armas e da tristeza que pode decorrer disso. Ela também fala do milho, de como plantar e cuidar dele. Ansiamos por essa qualidade do feminino, que é compassiva e instrutiva, que nos ensina a cuidar de nós mesmos e nos adverte para não ficarmos presos às disputas mesquinhas e ao desejo de dominação. A Mulher-Aranha está preocupada com as pessoas. Ela é uma preservadora da vida, uma tecedora de teias, uma mentora e ajudante daqueles que sofrem na jornada. Ela compreende o que é a paciência, como não se expor à luz antes da hora, como manter a atenção e deixar as coisas acontecerem em seu devido tempo. Ela sabe como plantar e cultivar novas sementes. Essas qualidades do feminino, presentes na mulher ou no homem, os ajudam a encontrar sua verdadeira humanidade. No mito da criação da nação indígena Hope, a avó-aranha tem um papel central em ajudar o povo a descobrir o sentido da vida. No livro Mudando a Mulher e Suas Irmãs, Sheila Moon explica: após ter criado o primeiro mundo, inferior, e colocado criaturas vivas nele, o espírito do sol não ficou satisfeito com o que havia feito, pois sentia que as criaturas não entendiam o significado da vida. Ele chamou a avó-aranha e pediu-lhe que fosse até as criaturas e as preparasse para seguir em frente. E ela assim o fez. Ela os conduziu em sua ascensão para o mundo seguinte que estava acima. Por algum tempo, as criaturas melhoraram. Porém, novamente a avó-aranha foi enviada para lhes falar sobre o mundo superior, seguinte e conduzi-los até ele. Aqui, as criaturas organizaram aldeias, plantaram e viveram juntos em paz, mas a luz era fraca e o ar frio. A avó-aranha lhes ensinou a tecer e fazer potes, e durante muito tempo todos se deram muito bem. Então, começaram os desentendimentos, e a avó-aranha veio, dizendo que precisavam fazer algumas escolhas, e aqueles que desejavam mudanças precisavam ir mais além. Quando, com grande dificuldade, conseguiram chegar logo abaixo da porta para o céu, ninguém conseguia vislumbrar um modo de subir e entrar. Naquele momento, apareceram a avó-aranha e seus jovens netos deuses guerreiros. Sementes foram plantadas para crescerem alto. A avó-aranha exortou o povo a cantar sem parar. Isso ajudou o bambu a brotar e subir. Por fim, através da porta para o céu, a avó-aranha contou ao povo que eles deviam se unir e juntar seus pertences, que deveriam refletir profundamente sobre o que precisava ser mudado antes de chegarem àquela porta, e avisou que retornaria. No mundo superior, disse ela, vocês devem aprender a ser humanos de verdade. Muito interessante, né? É a nossa jornada aqui. Estamos aprendendo a ser humanos, né? A avó-aranha e seus netos entraram no mundo superior primeiro. Enquanto as pessoas se instalavam nesse novo mundo, ela cuidou deles. Ficou por perto, disponível para lhes ensinar a fazer o que precisassem, e mostrou-lhes rituais para trazer luz e calor para o mundo. E eu vejo muito, antes de continuar, né? Eu vejo muito essa figura da avó-aranha como a terra, né? A terra, ela é uma mãe. Ela está aqui nos acolhendo, nos proporcionando vida, nos nutrindo para que a gente passe por essa experiência, por essa jornada como humanos e
E essa é a experiência do qual a gente está trilhando, que a gente possa integrar no aprendizado da nossa alma, né? Então vamos lá. Quando tudo tinha sido feito, a avó aranha pôs um lago no buraco pelo qual eles haviam passado e disse às pessoas como se preparar para suas jornadas e o que deveriam esperar. Ela lembrou-lhes de suas origens e os instruiu a manter os rituais sagrados, dizendo: somente aqueles que esquecerem por que vieram a este mundo perderão seu caminho. Assim como as primeiras pessoas, nós precisamos de introspecção feminina e sabedoria para sermos seres humanos plenos. A avó aranha nos ajuda a relembrar quem somos e qual é a nossa responsabilidade como guardiões deste planeta. Ela nos proporciona ensinamentos, canções e rituais para nos recordar de quem devemos honrar, de que devemos honrar nossa conexão com os ciclos da natureza. Se sentirmos profundamente nossa interconexão com todas as espécies, não dominaremos nem destruiremos outras. Há vários anos, entrevistei Cullen Kelly, uma ritualista e artista do Novo México, para um projeto que eu estava fotografando intitulado Mulher em Mutação, Faces Contemporâneas da Deusa. Ela me contou que sonhara acordada com a imagem de uma mulher velha que me lembrou a avó-aranha. Enquanto peregrinava a um lugar sagrado no Arizona, tive uma experiência visionária de uma mulher muito velha que saiu do desfiladeiro em minha direção e me mostrou muitas coisas. Uma dessas coisas era uma teia espiritual que estava se desfazendo. Essa teia era formada por oferendas e cerimônias que vêm sendo feitas há milhares de anos. A mensagem trazida por ela foi que, para manter essa teia de vida, as mulheres que têm tentado manter vivas essas tradições estão agora tentando se comunicar de forma telepática com mulheres e homens de todo o mundo que estão em sintonia com a cerimônia. A vida será ameaçada se essa teia não for mantida. O feminino como preservador. A preservação da vida é um aspecto do feminino positivo, seja em uma mulher ou em um homem. O feminino positivo se ocupa com a criação de comunidades e de afiliações, com a união pelo bem comum. O feminino vê as semelhantes entre todos os seres e demonstra compaixão e misericórdia, exigindo que os jovens e os menos favorecidos sejam protegidos. Kate Kollwitz, uma artista alemã, retratou o trabalhador explorado e desprotegido, as alegrias e tristezas da maternidade e os horrores da guerra, personificando o aspecto da preservação inerente ao feminino. Em seus cartazes, as crianças da Alemanha têm fome, guerra nunca mais, e sementes para a plantação não devem ser pulverizadas. Ela protestou contra a destruição sem sentido de vidas humanas durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Sua escultura, Torre de Mães, mostra a proteção feroz e desafiadora do feminino contra as forças que ameaçam os jovens. Depois que seu filho foi morto na Primeira Guerra Mundial, ela expressou o luto de um povo inteiro em Os Pais. Durante a angústia e o horror da Alemanha nazista, Kollwitz encorajou a si mesma e a outros a não perder a fé, desenhando imagens carregadas de ternura de mães e filhos para lembrar a todos o calor das relações humanas. Ela sentiu que seu trabalho tinha um propósito, o de ser eficaz nesse tempo em que as pessoas estão tão indefesas e precisando de ajuda. Na França, Romain Rolland chamou o trabalho de Kollwitz de o maior poema alemão de sua época. Ele escreveu: essa mulher de coração valoroso olhou para nós, os pobres, e tomou-os nos braços maternos com uma compaixão solene e terna. Ela é a voz do silêncio daqueles que foram sacrificados. Como um aspecto do feminino encarnado de Kuan Yin, Kollwitz ouviu os gritos do povo. O feminino como criador, Oxum e a mulher em transformação. A mulher que fez a descida experimentou o aspecto devorador e destruidor do feminino.
que está a serviço da morte e da renovação de si mesma. Após a secura e aridez experimentadas durante essa separação da vida acima, ela anseia pelo aspecto úmido, verde e suculento do feminino criativo. A mulher que se sentiu isolada de sua natureza feminina pode lentamente começar a recuperar quem ela é e à medida que for sentindo a criatividade começando a fluir. Essa renovação pode ocorrer no jardim, na cozinha, na decoração do lar, no relacionamento, na tecelagem, na escrita ou na dança. Seu senso estético e sua sensualidade ganham vida à medida que ela é revigorada por cores, cheiros, paladares, tatos e sons. Oxum, a deusa do amor, da arte e da sensualidade da África Ocidental, nos ensina sobre beleza e criatividade. Luísa Teixe, uma sacerdotisa de Oxum, na tradição africana Yorubá Lokumi, descreve como o lugar onde as águas do rio se encontram com o oceano. Ela não é apenas o amor erótico entre casais, mas o amor que deu o impulso original para a criação. Ela está em cada lírio, em cada cachoeira e nos olhos de cada criança. Por causa dela, podemos existir no mundo sem medo. Ela torna a vida mais do que suportável. Ela personifica tudo o que é belo, que inspira as pessoas a ter uma grande imaginação para criar obras de arte requintadas e para realmente usar seus sentidos. Quando entro em transe e crio algo capaz de tornar outras pessoas mais abertas, sei que ela está lá. Sempre que estou perto de um rio com belas pedras, ouço-a tão claramente quanto o dia. Na mitologia Navarro, acho que é, né? A mulher em transformação é a criadora. Ela é a terceira, ela é a terra e o céu, a senhora das plantas e do mar. Ela vai além do aspecto gestacional da mãe. Ela é a criadora feminina. Ela criou os primeiros seres humanos com sua pele, esfregada de várias partes de seu corpo. Ela está sempre mudando e evoluindo. Seus movimentos cíclicos cósmicos, ela envelhece a cada inverno e se torna uma bela jovem donzela a cada primavera. Fazem dela a essência da morte e do renascimento, marca do contínuo rejuvenescimento e restauração da vida. Afirma-se que enquanto a criatividade masculina tende sempre a avançar, a criatividade feminina tende a se voltar sobre si mesma, não tanto circularmente, mas numa espiral. Ela está em constante mudança. Através da dança, a mulher em transformação cria. Essa mulher de beleza incrível cria a beleza onde quer que vá. Ela usa um vestido de conchas brancas e turquesa e dança um ritual da puberdade para todas as jovens Navarro. Essa dança é descrita na canção da primeira cerimônia da puberdade. Ela se move, ela se move, ela se move, ela se move. Mulher concha branca, ela se move. Seus sapatos de concha branca, ela se move. Seus sapatos enfeitados de preto, ela se move. Seus cadarços de concha branca, ela se move. Suas calças de concha branca, ela se move. Sua saia de dança de concha branca, ela se move. Seu cinto de concha branca, ela se move. Sua saia de concha branca, ela se move. Seu bracelete de concha branca, ela se move. Seu colar de concha branca, ela se move. Seus brincos de concha branca, ela se move. Acima dela, um pássaro azul, macho, dança lindamente, ela se move. Ela canta, sua voz é linda, ela se move. Diante dela, tudo é belo, ela se move. Atrás dela, tudo é belo. Ela se move. 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 Essa habilidade de se mover com um impulso criativo, sem tentar forçá-lo, é um aspecto do feminino que só agora estou começando a aprender. Filhas do pai, como eu, têm dificuldade em permitir que as coisas aconteçam. Gostamos de controlar os acontecimentos e seu time. A espera por um resultado e a incerteza desse resultado criam enorme ansiedade. Há uma qualidade do feminino que permite que as coisas aconteçam de acordo com o ciclo natural das coisas. Na terapia e no processo criativo,
As pessoas que trabalham em níveis profundos do inconsciente sabem que há fases de quietude e renovação e que elas devem ser respeitadas, protegidas e ter seu tempo respeitado. Não se pode forçar o nascimento, confiar no mistério da manifestação. É um dos ensinamentos profundos da jornada feminina. Refinando o vaso. Descobrir sobre ser e não fazer é a tarefa sagrada do feminino. Em sonhos e obras de arte, muitas mulheres hoje estão retomando a imagem do vaso, que fala do aspecto do feminino, voltando para o interior. A Vesica Piscis, do latim bexiga de peixe, é um símbolo do feminino como vaso, tanto nas religiões pagãs quanto nas cristãs. Joan Sutherland fala sobre refinar o vaso, que é a nossa vida. A meditação e aquele tipo de trabalho solitário refinam um vaso por dentro, enquanto o ritual comunitário, a união e a celebração com outras mulheres refinam-no por fora. Temos que continuar trabalhando naquele vaso, porque sua qualidade determina o que pode acontecer dentro dele, a natureza da transformação que pode ocorrer. É preciso prestar atenção nesse processo de refinamento para que o vaso aceite o que lhe é dado, o que vem através dele. O refinamento ocorre tanto por dentro quanto por fora, até que ele se torne um vaso transparente, até que as paredes se encontram. E é simples, não é complicado, mas é difícil e exige um compromisso real. Ser exige se aceitar, permanecer dentro de si mesma e não fazer para provar alguma coisa. É uma disciplina que não recebe aplausos do mundo exterior, que questiona o produzir por produzir. Política e economicamente tem pouco valor, mas sua mensagem simples tem sabedoria. Se eu posso me aceitar como sou e se estou em harmonia com o meu entorno, não tenho necessidade de produzir, promover ou poluir para ser feliz. E ser não é passivo. Para ser é preciso ter uma consciência focada. Valérie Betchol, uma artista do Novo México, cria vasos espirituais que falam desse aspecto ativo do ser. Os vasos espirituais que crio são uma conexão comigo mesma, como receptáculo, fazendo uma introspecção e percebendo que tudo de que preciso está dentro de mim. Sou um vaso incrível, um grande e maravilhoso ventre gigantesco, totalmente contido em mim mesma. Não importa onde eu esteja, eu tenho um lar nesse vaso. Através do meu trabalho, quero romper com a passividade que hoje atribuímos aos vasos em nossa cultura. Quero recuperar o significado dos tempos pagãos, quando o vaso era um instrumento muito ativo. Era transformador. O vaso era usado para curar e era sempre feito por mulheres. Talvez seja porque as mulheres entendem o que é ser um vaso. Elas entendem o que é permitir que a transformação ocorra dentro de seu ventre. Se lhes for dado apoio e respeito para serem quem são, as mulheres darão à luz sabedoria. E nosso planeta, Gaia, precisa dessa sabedoria, de ser consciente, para entrar em uma relação correta com todas as espécies vivas. Nosso fazer inconsequente gerou uma destruição terrível nessa terra. É por isso que hoje é tão necessário redefinir o herói e a heroína em nossa vida. A busca heróica não se trata de poder sobre, de conquista e dominação. É uma busca para trazer equilíbrio à nossa vida através do casamento entre os aspectos femininos e masculinos de nossa natureza. A heroína de hoje tem que confrontar o próprio medo de recuperar sua natureza feminina, seu poder pessoal, sua capacidade de sentir, curar, criar, mudar as estruturas sociais e moldar seu futuro. Ela nos traz sabedoria sobre a interconectividade de todas as espécies. Ela nos ensina a viver juntos neste vaso global e nos ajuda a recuperar o feminino em nossa vida. Nós ansiamos por ela. Ó grande vó,
Eu fui uma filha do pai e, enfim, sou a filha da minha mãe. Ó mãe, me perdoe, pois eu não sabia o que fazia. Ó mãe, me perdoe, assim como eu a perdoo. Ó avó, ó grande avó, estamos voltando para casa. Somos mulheres, estamos voltando para casa. Nancy Redmond. E assim encerramos a fase 7 da jornada da heroína. Capítulo mais longo, assim como o anterior, e eu espero que tenha gerado muita luz, muita vida, muitos insights e muita reconexão com o seu feminino. Então não esqueça de curtir, compartilhar. Obrigada se você chegou até aqui e está comigo nessa jornada. Curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal e nos encontramos no próximo passo dessa jornada da heroína. Um grande prazer, gratidão imensa por estar aqui. Um grande beijo no seu coração. Te vejo no próximo vídeo.